Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Que manhã maravilhosa e agradável, né? Deus tem feito um mover muito sobrenatural em nosso meio. Obrigado, meu irmão. Deus tem sido tão grandioso conosco que nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui num domingo de manhã, sendo nosso primeiro evento, nossa primeira agenda do dia, estar em sua presença, estar glorificando, exaltando o seu nome. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui hoje, que Deus possa continuar trabalhando através da palavra que será ministrada aqui hoje, porque eu sei que Deus já trabalhou na sua vida com os louvores. Deus tem nos capacitado cada dia mais e mais para estarmos aqui honrando a Ele. Então, que nessa manhã você continue com o seu coração aberto e que o Senhor possa chegar até você. Amém? Irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês aqui à frente, tá? Eu acho que é a primeira vez que eu estou aqui perante a igreja. Eu já tive outras vezes já, mas foi só com jovens. Então, que o Senhor possa me usar, assim como me usou outrora com alguns jovens, possa me usar também com todos vocês. Espero que Deus seja conosco em todo o tempo. Amém? Eu gostei da pastora Camila ter falado aqui sobre temor, tirar o temor, porque a gente vai abordar um desses temores que ela falou aqui agora, amém? Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Salmos 39, versículo 9. 34, perdão, gente. Perdão, eu acabei puxando o 9 ali antes do 4. 34, 9. Diz assim: Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? E é com esse versículo base que eu dou início à minha palavra, que tem como tema dúvida e temor, em qual tenho vivido. Dúvida, temor, em qual tenho vivido. Meus irmãos, vocês sabiam que existe diversos tipos de temores, de medos? Eu gostaria de abordar 3 aqui hoje, que eu considero importante nós termos o conhecimento para seguir a nossa caminhada. Nós iremos abordar um desses temores, que é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Um deles que eu considero muito preocupante e um que nos aproxima mais de Deus. O conhecimento e discernimento desses temores que iremos aqui abordar, ele tem que ser algo que traz um discernimento e um conhecimento às nossas vidas para que nós possamos ter uma harmonia em nossa caminhada para que a gente não venha frear o nosso ministério. Nada falta ao que teme ao Senhor. Foi o que nós acabamos de ler. Porém, tudo é incerto para aqueles que, por falta de conhecimento, ficam à mercê da insegurança em suas tomadas de decisões. Por ausência do medo, a ausência do medo promoveu milhões de mortes na história da humanidade. Mas também a presença do medo também impediu o sucesso de milhões de pessoas. O quão importante é colocarmos à disposição o nosso coração para conhecer os nossos medos. O quão importante isso é. Será que estamos vivendo enraizados naquilo que realmente cremos? Aquilo que realmente colocamos a nossa fé? Essas são algumas perguntas que normalmente ela param em nosso coração. Nós temos essas dificuldades de saber se a gente está ou não está vivendo segundo aquilo que nós cremos. Como paramos diante disso, o nosso propósito de vida é tentar entender para que possamos seguir em harmonia. Normalmente a gente fica sem firmeza, a gente fica sem um rumo, porque a gente tem muitas dúvidas sobre como seguir, para onde ir. E essas dúvidas sobre como
por onde e aonde, nos deixam em um momento de extrema falta de confiança, estáticos, sem conseguir prosseguir. Mas hoje identificaremos alguns identificaremos o que tem guiado as nossas áreas das nossas vidas, aquilo que nós temos firmado, aquilo que nós temos feito durante a nossa caminhada e que tem regido a nossa vida. Pois, dentre os tópicos que vamos abordar, assim como eu falei, um deles eu considero um temor fisiológico. Ele vem da fisiologia humana. É natural, ele vem crescendo com base a nossa vida, a nossa estadia. Conforme nós vamos crescendo, amadurecendo, ele vai amadurecendo também nossos corações. Aprendemos do dia a dia. É sem esforço, é natural, porque ele é fisiológico, ele vem do nosso ser humano. Outro que nos paralisa, esse é o preocupante. Esse eu quero que vocês coloquem em seu coração e prestem bastante atenção. Todos são muito importantes, mas o que te paralisa é o que vai mover algo sobrenatural em sua vida hoje e vai te passar para um próximo que vai te ajudar muito com um relacionamento com Deus. Esse te amedronta, esse que te paralisa, mas também vamos aprender sobre, conhecer um pouco melhor sobre o temor que nos fortalece, aquele que nos aproxima de Deus, aquele que nos traz uma necessidade de conhecê-lo para melhor servir ao nosso Deus. Amém? Então, vamos iniciar com o primeiro, que eu chamo de o temor fisiológico, vindo do desenvolvimento humano, dia a dia. Quem aqui acredita que nós podemos ser considerados sábios sem nenhuma crença religiosa? A gente pode ser considerado sábio sem nenhuma crença religiosa. Podemos, não podemos? O que isso quer dizer? Se a gente sonha, se a gente almeja, se a gente deseja, e a gente corre atrás, dependendo da sua persistência em correr atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, você vai chegar lá. E isso não precisa da interferência de sua fé. Até porque, se fosse assim, ateus não seriam ricos, não seriam prósperos. Então, essa é uma evolução fisiológica, é um saber fisiológico. E, com isso, eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando sobre esse temor, porque o filósofo, vou tentar falar a palavra certa, toda vez embolo logo quando vou falar ele. Aristóteles, é isso mesmo? Certinho, né? Ele afirmava que a dúvida é o princípio da sabedoria. Para ele, a dúvida é o princípio da sabedoria. O saber comporta 3 áreas, as áreas técnica, prática e científica. Tudo isso é criado pela evolução humana. O saber é um produto do acúmulo de conhecimento e estudo que se faz. E a sabedoria é um dom que nos permite discernir qual é o melhor caminho e atitude a seguir ou a adotar nos diferentes contextos da vida. Então, diante disso, entendemos que a visão filosófica, sem crença espiritual, é que o princípio da sabedoria é a dúvida. Independentemente se é certo ou errado, de ir ou não ir, esse temor é o que regeu a humanidade até os dias de hoje. Certo? E podemos até pensar que temor não tem nada a ver com dúvida. Mas vamos parar para pensar aqui um pouquinho, vamos aprofundar um pouco. Quando você tem dúvida de algo, qual o sentimento que causa em seu coração? Você tem medo de errar. Porque a dúvida que você tem se você vai fazer aquilo é certo ou errado, é porque você sente no seu coração que se eu fizer errado, eu vou ter uma consequência. Então, a dúvida, ela é sim um medo plantado em nossos corações, que nos rege durante a humanidade. Foi as dúvidas que os nossos antepassados tiveram que criaram toda a estrutura para hoje em dia. Isso num contexto sem crença.
Isso num contexto onde a dúvida é o princípio da sabedoria. É com base em dúvida que você pesquisa em um livro um conhecimento sobre determinada área, sobre determinado assunto. A dúvida. Então, nesse momento, nós conseguimos identificar que dúvida e medo podem, sim, ter uma relação. E a dúvida, ela só vem quando a gente tem medo de errar, certo? Então, o temor fisiológico, eu não considero ele um temor ruim, porque ele te traz uma prudência. Vamos entender um pouquinho o que seria essa prudência. Ele te traz uma precaução, uma cautela. Se você vai atravessar a rua, qual é um sentimento que traz no seu coração? Opa, tem que olhar para um lado e para o outro, porque não sei se vem um carro, então eu tenho que prestar atenção. Esse é um medo gerado através da dúvida. Certo? Mais exemplo. Será que se eu fizer essa ultrapassagem aqui agora, essa minha viagem, vai dar certo, vai dar errado, vai vir um caminhão do nada ali e vai parar de frente comigo? Outra dúvida. Estou andando na rua, deixei minha chave, um objeto meu cair em um buraco. E eu vou usar um gravetinho para pegar ou vou botar a mão nesse buraco? Vai ter um bicho lá dentro, tem um objeto perfurante. Então, a dúvida, nesse princípio de temor, ela é prudente, porque ela te trouxe o seu metabolismo, o seu corpo, a sua fisiologia, ela te ensina a buscar meios para você não se ferir, para você não tomar nenhum dano. Um projeto novo que você vai fazer, você realmente tem um sonho gigantesco. Você fala, e aí, como é que eu vou fazer? Só tem uma chance, só tem uma oportunidade. Então, essas dúvidas são temores em nossos corações que vêm de dentro de nós, que elas vão sendo amadurecidas com base no tempo e que é prudente você ter. Porque faz parte de você. Se você anular ela, aí você vai cair numa próxima que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a dúvida é um temor, mas ele é prudente. Quando, certa feita, na vida passada, quando eu era militar, fiquei 7 anos na carreira militar, um supervisor meu falou a seguinte frase: serei um militar enquanto eu tiver medo de prosseguir numa patrulha, numa missão, sem antes me assegurar por onde vou e como vou. Pois no dia em que eu perder esse medo, eu serei negligente e falharei com risco de não cumprir a minha missão. Tudo que ele explanou nesse momento, eu entendi que, cara, realmente, o nosso corpo, a partir do momento que a gente aprende a entender os nossos temores, como que eles funcionam, a gente aprende a caminhar de uma forma mais segura, de uma forma mais condizente com aquilo que a gente vai fazer. Porque se a gente esquecer, a gente é negligente. Independentemente de crença, tem consequências. Então, meus queridos, nós acabamos de entender como é que funciona a jornada a jornada de um temor que é prudente, que é fisiológico, que vem através do nosso dia a dia. Lá em Provérbios 14:16, a Esther vai colocar na tela para a gente, diz o seguinte: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoloriza-se e dá-se por seguro. Então, a partir do momento em que você se dá por seguro a ponto de não reconhecer os seus temores, você acaba sendo negligente. Amém? Então, entendemos o que é o temor da sabedoria humana? Amém. Esse temor ele é muito simples, eu não quis abordar ele muito porque ele é prático, a gente tem no dia a dia. A gente vivencia ele no nosso dia a dia. Agora, um temor
que eu considero ele extremamente importante, a gente sondar o nosso coração sobre ele existir ou não em nossa vida, em nossa jornada. É o temor que nos assombra, o que nos impede de crescer. O temor que nos assombra, ele é responsável por nos paralisar em pontos decisivos em nossa caminhada. Na verdade, podemos ir mais além. É o que nos trava espiritualmente. É doentio, pois afronta os nossos corações, dizendo que não somos capazes, que não conseguimos. Popularmente, como dito, não é a sua praia. Você não foi feito para isso. Esse temor, esse medo, ele pode gerar diversos sentimentos capazes de frear a nossa vida ministerial. Então, a gente tem que ter cuidado. Sabe aquela necessidade que nós temos, às vezes, de aprovação em tudo, de pessimismo? Eu não vou nem tentar porque eu sei que eu não vou conseguir. Vou ficar onde eu estou porque já é garantido que eu tenho. Não tem para que eu ficar inventando moda, não tem para que eu fazer nada. Se meu quarto está bom, vou ficar no meu quarto. Então, esse tipo de temor é um temor que a gente tem que ter uma certa cautela e buscar muito saber se ele está tomando algum rumo em nossa vida. Até mesmo quando você não se conforma com a sua situação atual, mas você não tem forças para poder dar um passo e caminhar, é porque esse temor está fazendo você se frear, você se paralisar. É um campo muito perigoso de se estar, pois ele foge totalmente do fisiológico. Porque você não toma decisões aqui, quando você está enraizado num temor que te assombra, pode ser ele qualquer coisa. Pode ser ele qualquer coisa. Ele não nem se compara com um temor fisiológico, não tem nem como você colocar ele no meio. Porque a tomada de decisões no fisiológico existe, mas no que te assombra não existe, porque a sua tomada de decisão é sempre: o que eu já fiz? Como que eu fiz? Foi fácil? Consegui? Vou fazer de novo. Então, não há progresso, não há uma constância no seu crescimento. Ela te deixa inércio, em plena pausa na sua vida. E para a gente entender um pouco melhor e trazer para um contexto bíblico, eu gostaria que vocês abrissem lá em Números 13, 30. A partir do verso 30. Esse é um exemplo muito interessante. Porque que nós veremos um exemplo onde, em nosso meio, havia pessoas com esse temor e havia um que não tinha. Diz assim, em Números 13, 30, a partir do versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, esse contexto era referente à terra prometida, em que havia uma promessa, porque Deus falou: vai, espia aquela terra, que eu te darei ela por herança, é sua terra. E quando o pessoal foi e voltou, eles voltaram, ali os 12 espias, Caleb, cheio da unção, cheio da fé movida em Deus através da promessa, ele falou: vamos e possuamos a nossa terra que é por direito nosso, foi nos dada por Deus. Outros, não, o povo é muito forte. Se a gente decorrer ali o restante do versículo, vai falar como que aquele povo era forte, como que eles eram brutos até com a própria população deles. Então, naquele momento, os outros espias, por mais que tivesse ali um deles com fé na promessa de Deus, eles temeram a morte. Eles temeram não conseguir
aquilo que Deus tinha prometido para eles. E, neste momento, não tinham por que ter medo. Eles nem sequer cogitaram como o temor que traz a prudência, com dúvida, fisiológico. Opa, peraí, o povo é forte, como é que a gente vai fazer? Vamos rodear por aqui, vamos por ali. Eles nem cogitaram nada disso. Eles simplesmente, não vou não. Então, eles perderam um temor que é prudente, que é fisiológico deles, e passaram a um temor que assombrava o coração deles de morte. Eles tinham medo de tentar e perecer. E tinham uma promessa. Então, se tinha uma promessa, não tinha por que eles terem medo. Não tinha nem por que eles pensar em estratégia para poder entrar lá no meio daquele povo lá e tomar a terra para eles. Não tinha nem por que isso. Porque Deus estava com eles. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? É que, diante de que Deus tem feito e proposto para a sua vida, você não precisa permanecer com medo, com temor de morte sobre a sua vida. Porque se há uma promessa, se há um propósito de Deus para a sua vida, não tem por que você ter medo. Amém? Então, não deixe com que esse temor, com que esse medo, seja ele um trauma de infância, seja ele um trauma no seu casamento, com seu filho. As pessoas falam que tudo que você coloca a mão dá ruim. Não deixe com que esse temor ele venha frear o seu ministério. Pois lá em Hebreus 2, 14 a 16, vai dizer o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre os anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, aqui nós vimos que aquele medo que os espias, com exceção de Caleb, eles tiveram sobre a morte, de morrer, não deveria existir. E hoje ainda mais, porque Jesus veio por nós e venceu a morte. Então não tem por que termos esse medo ou deixarmos ele tomar conta. Ele estar presente em nossas vidas. Irmãos, olha que interessante. Esse medo, ele se vem por coisas tão simples. Essa palavra que quase não foi feita. Eu quase deixei de confeccionar esta mensagem. E olha que ela falou muito ao meu coração. Por conta deste medo. Medo de não ser capaz. Medo de não ser digno. Medo de não conseguir. Medo do crescimento. Medo de se desenvolver. E olha que eu estou aqui quase sempre tocando aqui na frente, no louvor, ministrando, e mesmo assim, esse medo, ele alugou uma estadiazinha no meu coração e não queria deixar eu fazer de jeito nenhum. Olha para você ver como é que é interessante. Ou como eu fui inocente, achando que às vezes por estar em um ambiente totalmente diferente, um ambiente que paira sobre a glória de Deus, Deus move grandiosamente, pessoas aqui estão ferventes, ansiosas por Deus. Por mais que eu estivesse em momento em um ambiente desse, eu ainda permiti com que o medo me assolasse. E ele quase me travou. Na verdade, ele me travou por alguns dias. Mas,
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso está lá em Isaías 5:9. Irmão, não permita, de maneira nenhuma, não permita com que esse temor ele tenha um estadia no seu coração. Não permita. Não permita. Não deixe com que ele te assole. Não deixe com que ele venha a restringir os seus passos perante o Senhor, a tomar uma decisão, a dizer, Senhor, eu vou, a dizer, eis-me aqui. Não deixe com que esse temor faça isso com você. Eu posso, muitas vezes, até não ser capaz e não ser digno. Mas não é sobre mim. Porque Deus, Ele é capaz e Ele é digno de transformar a minha e a sua vida. E te fazer estar em posições, em lugares aonde você será um canal de bênção na vida das pessoas. Então, não pare, não deixe. Exatamente, pastor, tem que avançar, não pare. Se tem uma sementinha sequer, falando que você não dá conta de tocar um violão, um contrabaixo, uma bateria. Eu assim, abri uma célula. Assim que eu cheguei, eu falei para o pastor Herbert o seguinte, não, ali é o primeiro passo. Ele, não, primeiro passo não, o primeiro passo foi lá atrás. O primeiro passo foi quando você decidiu fazer a composição da sua palavra. Quando você iniciou, esse foi o primeiro passo. Então, o primeiro passo ele tem que nascer no nosso coração e a gente começa a trabalhar ele. O primeiro passo não é o último, não é o final, não é a conclusão. O primeiro passo de decisão é aquele que você coloca, opa, eu identifiquei, agora é a mudança. Amém? Não permita que as decisões fáceis ou difíceis venham a te frear. Não permita isso. Em Deuteronômicos 1:30, diz o seguinte, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito. Irmão, então não tema. Não se assole, não se entristeça. Não deixe com que o pessimismo, o vitimismo, nada disso venha te assolar. Deus que está à frente o tempo todo, o tempo inteiro. Deus estava à frente dessa confecção dessa palavra antes mesmo de eu tomar a decisão. Ele só queria falar, é sua vez, vai. Eu já estou aqui já na frente, estou te esperando. Agora é só você dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo, continua. Daqui a pouco a gente vai para o próximo passo, vai estar lá na frente. O terceiro passo você vai pregar, você vai fazer aquilo que tem para ser feito, aquilo que foi ministrado em seu coração. Então, irmãos, não permita, se Deus é contigo, se Deus fala para você que Ele está à sua frente, não tem por que você parar. Então, qual medo tem te paralisado perante o seu ministério, sua vida conjugal, sua vida social, financeira? Qual é o medo? Qual é o medo? Irmãos, após entendermos que o medo ele pode ser tanto prudente como ele pode nos travar, eu quero trazer a vocês também um temor que não é nem ruim, ele não é nem ruim, e ele é maior do que o prudente. E muitas das vezes a gente não entende muito bem como que ele funciona, que é o temor do Senhor. Esse é o nosso terceiro tópico.
O temor do Senhor, que iremos conhecer agora, nós devemos cultivar em nossos corações sempre, sempre. Porque muitas das vezes ele é mal compreendido. Muitas das vezes a gente não sabe como lidar com o temor do Senhor. Até porque a gente sempre se trava no que é medo. No que nós temos como configuração e conhecimento de medo. Então agora, nós iremos partir para o temor do Senhor, aquele temor que faz jus a toda a sabedoria divina, a sabedoria que vem do Pai. Em Provérbios 9:10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Outrora nós vimos que a dúvida era o princípio da sabedoria. Em Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus ele traz um significado totalmente diferente aqui. Totalmente diferente. Numa conduta que nos tornará sábios. A palavra temor citada aqui, eu vou até pedir para ajuda para o senhor, viu, pastor, porque eu não sei nem pronunciar esse nome aqui. A palavra temor citada nesse versículo tem a mesma raiz hebraica. Eu acho que é Yah. Pronto, acertei, ó. Que se refere a Deus como... quando se refere a Deus, significa respeito e reverência. Opa, então esse temor já é diferente. O causador dele não é o medo. O causador dele não é dúvidas. É respeito e reverência. Em outras palavras, podemos dizer que as nossas condutas, a nossa forma de agir perante as coisas no mundo, na nossa caminhada do dia a dia, seja ela você em caráter espiritual ou não, mas nesse sentido de confiança em Deus e de temor no Senhor, nós temos plena confiança de que Deus é por nós. É um princípio que nos torna sábios, é saber que a confiança em Deus é o que nos torna cada dia mais sábios em nossas decisões. Porque lá anteriormente eu falei que Aristóteles disse que a dúvida era o princípio da sabedoria. Mas em Deus não existe dúvida. Em Deus não existe você não achar que o que Ele te falou não vai cumprir. Se em Deus não há dúvida, há o quê? Confiança. Se em Deus não há dúvida, há confiança. No temor do Senhor, há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Isso está lá em Provérbios 14, 26, na versão revista e corrigida. Então, meus irmãos, o temor do Senhor ele já é totalmente diferente dos demais. Ele já tem a base, a confiança. Então, entendemos que o temor do Senhor, quando entendemos o temor do Senhor, passamos a servir Ele por respeito, por obediência, pelo seu amor genuíno. E a gente passa a buscar a salvação não por medo de ir parar no inferno. De forma alguma. Nós passamos a buscar a salvação porque queremos estar ao seu lado. Porque confiamos que a nossa busca ela tem um alvo, um ponto-chave, que é o retorno para a nossa casa. Pensa aí agora na pessoa que você ama muito, mas que você ama muito estar ao lado dela. Que você anseia estar ao lado dela. Que o seu dia muda. Você está tendo um dia terrível. E aí quando você pensa que chegar em casa, você vai estar com ela, ou quando você for em tal lugar, você vai se encontrar com ela. Pensa nesse sentimento gerado aí. Imagina você se encontrar com aquela pessoa que você ama nesse nível. A Raíssa, a Agnes. Pensa nesse sentimento. Esse sentimento é um sentimento gerado através de Deus, pelo temor, em nossos corações.
A autoridade de Deus em nossas vidas, ela não nos amedronta. Ela não nos traz medo. Pelo contrário, ela nos traz admiração. É por isso que queremos estar próximo dele. Assim como você almeja estar ao lado do seu cônjuge, do seu filho. Eu vi um videozinho tão bonitinho da mãe e ela toda se descabelando. O filhozinho dela só chega lá e pega a mãozinha dela assim, chega lá. Então ela encontrou o porto seguro dela. Esse é o temor do Senhor. É a confiança de que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. O nosso medo de errar, ele não passa a ser mais pelo julgamento de Deus, pelo juízo final, mas é porque a gente tem medo de desrespeitar a Deus. A gente tem medo de a gente estar fazendo algo e ferir o coração de Deus. Porque se ele tem um amor tão acalentador, se tudo que ele fez por nós é evidente em nossas vidas, então nosso medo de errar é por não querer desrespeitá-lo, desonrá-lo. Não é pelo juízo. Esse é o temor do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso está lá em 1 Coríntios 6, 12. Quando entendemos o temor do Senhor, aprendemos na íntegra o que quer dizer essas palavras. Todas as coisas estão aí. Eu tenho o direito, se eu quiser, de pegá-las e me apropriarmos dela, buscar um meio de me apropriar dela. Mas nem todas me são lícitas. Nem todas me convêm. Porque uma delas pode desonrar, pode ferir aquele que eu mais amo. Irmãos, eu vou trazer um exemplo interessante de personagem bíblico que tinha a sua confiança em Deus inabalável. Sabe quem? Davi. Quem concorda comigo que Davi tinha confiança em Deus inabalável? Olha que interessante. Davi, lá em 1 Samuel, você coloca para mim, por favor, Esther? 1 Samuel 17, 46. Irmãos, para fazer o que Davi fez, proferir o que ele proferiu, essas palavras aí, ele tem que ter muito peito. Nossa, mas ele tem que ter muita confiança no que ele está dizendo. Porque imagine você estar perante a um exército, a uma guerra, em que de um lado tem um exército poderoso, do outro tem outro maior ainda, gente querendo esfaquear, matar todo mundo. Aí ele pega e chega só o seguinte, ele chega lá e fala assim, ó, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Meus irmãos, para você chegar para um gigante, que era um gigante, grande mesmo, um homem, temido por todo mundo, já estava matando todo mundo que entrava na frente dele. E ele baixinho, pequenininho, franzino, que não cabia nem na armadura. Falar isso, ele tem que ter uma confiança muito forte no que ele está dizendo. O temor na vida dele está enraizado num meio tão grande que ele não estava nem aí quem que era. Ele peitou mesmo, e ele não falou só para um, ele não chegou só para assim, ó, eu vou te pegar, não só chegou para ele aqui isolado, não. Do jeito que estava aqui, todo mundo, de um lado e do outro, ele falou para todo mundo. Olha a responsabilidade que ele chamou para si. Se fosse por meios fisiológicos, nesse momento ele tinha estudado. E aí, ó, se não der certo aqui, tu vai lá e ó, pá, joga a lança nele. Ele não pensou duas vezes. Em nenhum momento teve dúvida no coração de Davi. Em nenhum momento.
nenhum momento teve dúvida. Em nenhum momento teve alguma coisa que freava. E olha que o pessoal falava assim, não, tá pequenininho demais. Caminha na armadura, homem. Tu não é nem guerreiro. Tu nunca pegou no espada. Tu vai fazer o que? Tu vai morrer, macho. Tu vai morrer, o que tu vai fazer lá? Não vá, não. E não foi só 1, 2, 3. O próprio rei de Israel falou assim, meu filho, tu tá arrumando pra cabeça. Tu tá tão ansioso para morrer assim. Então, nesse momento nós vemos que a base do temor que Davi tinha em Deus era a confiança. A confiança, não existia dúvida. O temor do Senhor, ele é amor, respeito, reverência, afeto, ele é honra, ele é obediência, cuidado, ele é protetivo e te gera confiança. A grande maioria aqui é pai, é avô, é filho. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Então, a grande maioria aqui está nessas categorias. Irmãos, sabe por quê? Quando o seu filho ele sai correndo no meio da rua, ele vai brincar de futebol, ou até mesmo quando alguém está chegando próximo dele, um estranho, ele corre para o seu lado ali e te segura e fica do seu ladinho? Porque ele sente confiança. O seu filho, ele só pai, ele sai correndo aqui, Agnes só sai correndo aqui para tudo que é canto. Chega lá na beirada da escada. Ela só faz isso porque ela sabe que se ela falar, papai, ajuda, que ela fala ajuda, ela fala ajuda. Papai, ajuda, eu vou sair daqui correndo para poder ajudar ela. Ela tem essa confiança em mim. E é isso que nós devemos plantar em nosso coração. Entender que em Deus nós somos mais que vencedores. Entender que o senso de confiança em Deus é o que nos trará a verdadeira sabedoria de tomada de decisões. Outrora, nós éramos guiados pelos nossos próprios entendimentos. Uma pequena mentirinha, entrar em sites pornográficos, uma vezinha só, se eu mal faço isso é de vez em nunca, uma vez no mês só, não tem problema. Ah, tô indo ali na casa da minha, vou sair do trabalho, falar para minha esposa que eu vou direto para casa, mas eu passo na casa da minha mãe, porque ela não pode saber que eu vou lá, porque senão o trem desanda tudo. Esses pequenos detalhes eram trabalhados em nosso próprio entendimento. Isso, enquanto não temos o conhecimento do temor do Senhor, é dessa forma que a gente vive, dessa forma que a gente caminha, porque a gente não tem algo a nos guiar, a nos mostrar a forma certa. Mas quando aprendemos o temor do Senhor, voltamos novamente a Isaías 55:9. Porque os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então entendemos que tudo aquilo que Deus tem para a gente é muito maior. É que nem o 7 vezes mais, é que nem você abençoar uma pessoa e daqui a pouco você está assim, você nem tem dinheiro para isso, mas você fala assim, eu vou abençoar porque eu confio no meu Deus. Se Ele colocou no meu coração que eu tenho que doar, eu vou doar. E você vai lá e recebe depois porção dobrada. Então confie no Senhor. Agora nós somos guiados pela reverência ao Senhor, pelo respeito à sua autoridade de Deus Pai, Deus Criador. Vivemos e decidimos para adorá-lo. Vivemos e decidimos adorá-lo. Para exaltá-lo por tudo que tens feito por nós. Servimos com a alegria de saber com que tudo que Ele fez em nossas vidas é por amor. Que Ele sabe para onde devemos ir, por onde ir. Tudo foi feito por amor. E nós passamos a fazer também por esse amor para conhecermos mais de perto. Então, meu irmão, se em algum momento, se por algum motivo você interpretou mal o temor do Senhor como um temor de morte,
um temor de juízo, um temor de que te assola. Opa, eu não vou fazer, porque se eu fizer, Deus vai descer a espada. Irmão, o temor do Senhor não é isso. O temor do Senhor é respeito, é reverência, é confiança. Não é castigo. Não é eu não vou fazer porque Deus vai me matar. Mas é porque eu não vou fazer porque eu vou desonrá-lo. Eu vou feri-lo. Então, se em algum momento você entendeu o temor do Senhor errado, você confundiu com qualquer outra coisa, hoje é um dia que eu te convido a tomar uma nova proporcionalidade no seu relacionamento com Deus. Você experimentar o quão prazeroso é cultivar o verdadeiro temor do Senhor em sua vida. Não é sobre medos e dúvidas, é sobre confiança. Não é sobre medo, não é sobre dúvidas, é sobre confiança. É sobre você confiar naquilo que você acredita em Deus. Em Salmos 111:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudências todos os que o praticam. Seu louvor permanece para sempre. Nós aprendemos que o temor do Senhor é o quê? Confiança. A confiança no Senhor é o princípio da sabedoria. É o que te mostrará por onde deves caminhar, por onde deves seguir. Amém, irmãos? Então, após o entendimento do que nós vimos aqui hoje, eu encorajo vocês a seguir em frente. Não deixe com que nada te pare. Não deixe com que nada te assole. Não deixe com que as coisas do mundo, seja ela mais supérfluas possíveis, te tire do rumo do teu ministério, do que Deus tem para a sua vida. Não deixe que uma possível agenda lotada impeça você de ter uma célula, de você estar ao próximo dos seus, de você estar orientando aquelas pessoas que você ama. Não deixe. Não deixe que você seja membro de uma célula. Que você esteja lá para ouvir, para aprender mais do Senhor. Não permita isso. Não permita que as coisas do mundo elas venham te sobrecarregar a ponto de você não ter a confiança de que Deus está trabalhando em sua vida. De que tudo tem um propósito. Não se sobrecarregue. Permita Deus entrar em seu coração confiante de que o mais Ele fará por você. Amém? Hoje eu estou aqui ministrando essa palavra, finalizando essa palavra com vocês, porque eu entendi que a honra, o privilégio que Deus tinha me dado, de estar aqui à frente hoje, de ter marcado esse dia, era muito maior do que o temor de eu não ser capaz ou de eu não ser, de eu não ter a honra. Era muito maior. Então, hoje eu estou aqui porque a confiança que eu tive em Deus foi maior do que meus temores. Amém? Então, eu gostaria que vocês colocassem de pé. Nesse momento, estamos finalizando. Nós falamos sobre o temor fisiológico, aquele que devém do seu crescimento, da humanidade, da evolução. Não é ruim. Porque se fosse ruim, a humanidade não existiria. Porque todo mundo era paralisado no segundo temor. Todo mundo era estático. Todo mundo não faria nada, estaria parado, não teria crescimento, não teria criatividade. Falamos sobre o temor fisiológico, falamos sobre os nossos temores que nos paralisam e falamos sobre o temor do Senhor. Eu te encorajo a tomar esse passo hoje, a você buscar em seu coração algo que tem te freado, algo que tem feito você diminuir a velocidade no caminhar com Deus. Estou em dia de domingo, já está bom.
Já fiz muito. Já estive lá na frente tocando. Já estive pregando. Eu abri e fechava a igreja. Não preciso fazer isso mais não. Tem outros. Irmão, não deixe com que as coisas venham frear o seu ministério com Deus. Não estou dizendo que você vai fazer isso a vida toda, não. Mas estou dizendo que Deus vai te capacitar cada dia mais e mais para que a confiança que você tenha nele te mostre o próximo passo a ser dado. Irmão, a recepção é algo grandioso. Às vezes você acha que está ali recebendo as pessoas não é estar aqui à frente. Meu querido, tem tantas pessoas que só estão aqui hoje porque no momento que foi recebido, recebeu um sorriso no rosto, um abraço, falou, estou contigo, se precisar estou aqui. Para ela naquele momento foi um momento de confiança de que as coisas iriam melhorar. Então aquilo que Deus tem plantado em seu coração para você fazer em seu ministério, em sua vida, eu te encorajo a neste momento quebrar todos os temores que tem te assombrado. Todos, todos. Não deixe nenhum alugar por sequer meia horinha. Não deixe em nenhum momento alugar espaço no seu coração. Cultive todos os dias essa confiança em Deus. Todos os dias. Cultive todos os dias, porque é através da confiança em Deus que você irá reverenciá-lo, que você irá respeitá-lo através do temor. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Essa é a versão ARA. A versão revista e corrigida. No temor do Senhor, a firmeza. Olha que interessante. Em uma, Deus fala que a firmeza. E em outro, Deus fala forte amparo. Se você confia, você acredita que Deus irá te amparar em todos os momentos, em todas as decisões. Então acredite nisso com toda a sua força. Amém, meus irmãos? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.